Então nós fizemos umas reflexões a respeito do conceito de tecnologia e a respeito dos critérios ainda, de forma muito sutis, como e quando a tecnologia se envolve com a educação. Vamos refletir agora a respeito da tecnologia na sociedade moderna e a tecnologia na educação. Eu vou ler um pensamento de Paulo Freire, em que ele diz que ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Na sociedade moderna, a informação se apresenta como um recurso básico. A manipulação das informações exige de nós, indivíduos, habilidades e o uso de máquinas e programas capazes de tratar adequadamente estas informações. As tecnologias, cada vez mais, alteram os modos de comunicação e a inter-relação na sociedade. Se nós pensarmos que da máquina a vapor até a eletricidade, do telefone ao avião, da televisão ao computador, todas essas formas, todas essas tecnologias, essas formas de transporte, de inter-relação, de comunicação, contribuíram para o crescimento da sociedade e de todas as sociedades, fortalecendo um modelo urbano de vida e imprimiram uma novo modo de comunicação, onde a noção de tempo e espaço foi profundamente alterada. As imagens dominam o cotidiano humano e a comunicação contemporânea está fortemente baseada nas produções das imagens. Na atualidade, a linguagem visual se torna um instrumento de referência em todas as instâncias da comunicação. Tudo se finaliza e resume e desemboca na imagem. A música utiliza o videoclipe como forma de melhor comunicar uma ideia. O comércio busca consumidor através de anúncios veiculados em TV, veiculados em meios quaisquer de comunicação, utilizando imagem. O setor de entretenimento utiliza-se de games cada vez mais sofisticados e interativos, ou mesmo os shows, os espetáculos, com altas voltagens de luz, com milhões de informações, não só luminosas, como também de imagens, que reproduzem ou simulam virtualmente ambientes ou situações que podem ser do mundo real ou não, ou do mundo virtual ou do mundo das imagens. Na atualidade, a palavra tecnologia vem sempre associada ao uso de recursos sofisticados, aparelhagens específicas que exigem conhecimento ou habilidades para serem utilizadas. De acordo com Aurélio, o termo tecnologia significa conjunto de conhecimentos ou princípios científicos que se aplicam a um determinado ou uma determinada atividade. Deste modo, ao utilizar um quadro de giz, ou mesmo de acrílico, para mostrar um esquema, ou para construir um roteiro de aula, nós estamos sempre dispondo da tecnologia, o quadro, para dar suporte a uma técnica expositiva, oral, aula, em sala, com um grupo de estudantes. Se usado como quadro de anotações de um resultado de um jogo, por exemplo, esse quadro perde a função, lógico, de ser educacional. Ele passa a ser qualquer outra coisa, um quadro de anotações. O que nos caracteriza a questão educacional é o uso. O computador pode ser uma tecnologia educacional quando fizer parte de um conjunto de ações que envolvam uma relação com alguém que ensina e alguém que está aprendendo ou que está construindo conhecimento. Do mesmo modo, nós podemos usar o computador para jogar, para qualquer outra finalidade. Para caracterizar uma determinada tecnologia como educacional, será necessário que a utilização desta tecnologia esteja vinculada a uma prática que envolve sempre esses dois atores, alguém que ensina e alguém que aprende. Esta concepção
traz várias outras implicações para os educadores. O uso de tecnologia necessário ao desenvolvimento de habilidades e manejo, o uso dela tem que ser com finalidades educacionais. Uma coisa é ensinar o manejo de computador a uma pessoa com a finalidade do entretenimento e outra coisa é utilizar esta ferramenta em contextos da educação. Por um professor ou por um aprendiz, com objetivos explícitos de ensinar ou de aprender algo em ambientes escolares ou não. Podemos também estar trabalhando com a educação à distância e termos, através do computador, da internet, o nosso auxílio, a nossa comunicação, a nossa mediatização, como é o caso do nosso programa de pós-graduação. A educação formal, da alfabetização ao ensino superior, tem como objetivo transmitir um conjunto organizado e sistematizado de informações sobre diversas áreas a seus alunos e exigir deles uma memorização ou mesmo reprodução e construção dessas informações como conhecimento, onde vão ser avaliados, ou em provas, ou outro qualquer procedimento avaliativo. Para isso, o professor se forma, adquire um treinamento, um aprendizado, onde ele possa valorizar conteúdos e privilegiar a técnica de aula expositiva na transmissão desses ensinamentos, desses conceitos, desses fundamentos, dessas informações. O próprio curso de formação de professores exige, por parte de um aluno, um interesse maior pelas disciplinas de uma área específica. Os avanços da tecnologia alteram a própria sociedade, que passa de um modelo industrial para uma sociedade do conhecimento. Esta mudança traz como demanda novas concepções educacionais, colocando em discussão velhos paradigmas educativos. Deste modo, se fizermos uma comparação bastante básica a respeito do modelo educacional tradicional e do atual, do futuro, calcado, embasado nas novas tecnologias, poderíamos representá-lo da seguinte forma. O modelo anterior, o antigo, era sempre centrado no professor, sempre baseado no conteúdo, e não tinha muito contexto, ele era descontextualizado, ele era abstrato, onde o estudante estava passivo, o estudante era receptor da informação, dos fundamentos, do conceito. No modelo atual e até futuro, toda a educação está centrada no aluno. Ele é baseado não em conteúdos, e sim em casos, em cases, em situações reais que possam ser discutidas, que possam ser avaliadas, que possam ser interpretadas. E onde havia descontextualização, abstração, há contextualização, há referências, há uma forma de entendimento. E onde o estudante não é mais um sujeito passivo, e sim interativo. Até mesmo por essa política, esse método de casos, ele opina, ele intervém, ele constrói junto uma abordagem a respeito daquele entendimento, daquele conhecimento. Não resta dúvida que a mudança de modelo traz consequências para se educar a educação, a tecnologia e a construção social de eficácia de ensino. Assim, as novas tecnologias apontam para algumas novas concepções em educação. Primeiro, a necessidade de uma abordagem interdisciplinar do currículo, a necessidade do trabalho em equipe, a necessidade do aprendiz se responsabilizar com o seu aprendizado, a necessidade de uma abordagem educacional construtivista, voltada para a inter-relação. Mas serão tais concepções fundamentais no processo de uma aprendizagem eficaz? Se o surgimento da informática alterou por completo o cenário da educação, a interconectividade que a internet e as redes desenvolvem começou a revolucionar a forma de ensinar e de aprender. Tanto na educação presencial quanto na educação à distância, os conceitos de ensino-aprendizagem, localizado e temporalizado, foram modificados. Podemos aprender em vários lugares, ao mesmo tempo, on e offline, juntos e separados.
Construímos novas formas de desenvolver e obter conhecimento e produzir trabalhos científicos. O desenvolvimento da criatividade foi estimulado pela curiosidade que os diversos softwares desencadeiam e assim temos, dentro das salas de aula, um novo aluno. O aluno passivo, receptor, que deposita no professor todas as esperanças de obtenção de conhecimento, que não duvida do saber máximo do professor, este aluno foi substituído por um aluno instigador, investigador, inquieto e dinâmico. Os professores, em geral, ainda estão utilizando as tecnologias para ilustrar aquilo que já vinham fazendo, para tornar as aulas mais interessantes. Ainda lhes falta o domínio técnico-pedagógico, que os permitam perceber as tecnologias como instrumentos que fornecem novas formas de pensar, como ferramentas de produção e construção de conhecimento, capazes de ajudar os educandos a alcançar níveis de habilidades requeridas e comparáveis com o mercado de trabalho no século XXI. Falaremos agora sobre a interferência dos meios de comunicação no nosso conhecimento. Os meios de comunicação têm a capacidade de criar novas linguagens, porque trabalham com as dimensões espacial e sinestésica do homem. A combinação de inúmeras imagens e sons provocam estados de intensa excitação no cérebro humano, atingindo nas áreas sensoriais, afetiva e racional. A televisão opera como uma lógica inclusiva, criando relações inesperadas entre o real e o imaginário, entre presente, passado e futuro. A imagem mostra, a palavra explica, a música sensibiliza, o ritmo entretém. A necessidade de se estabelecer pontos entre os meios de comunicação e a escola. Precisamos criar mediatizações pedagógicas. O termo mediatização, segundo o dicionário Aurélio, significa intervenção ou relação que se estabelece entre duas coisas, ou pessoas, ou conceitos, por meio de uma terceira coisa, ou mesmo pessoa, ou mesmo conceito. Na pedagogia, o termo passa a ser utilizado após a década de 70, com a finalidade de caracterizar uma nova relação professor-aluno, entendendo a educação como um processo de construção do conhecimento que tem a participação ativa e reflexiva do aluno e uma atitude de professor como sendo um facilitador, um incentivador, um moderador ou mediador dessa aprendizagem. Vem se opor à visão tecnicista de uma pedagogia baseada numa passividade e receptividade do aluno. Assim, a mediação pedagógica entende o material didático e todo o conjunto de ferramentas utilizadas na educação como formas, como meios que possam levar o aluno a refletir, a criticar, a contextualizar o seu aprendizado como um meio social no qual ele está inserido. A mediação pedagógica é fundamental, tanto na modalidade de ensino presencial quanto na modalidade à distância. A diferença está calcada no papel do sujeito aprendiz. A mediação coloca em evidência o aluno, o aprendiz. Dá a este importância e o fortalece como responsável em aprender e atingir suas metas. O professor passa a ter um papel secundário, coadjuvante. Ele deverá dispor e apresentar novos materiais ao aluno e estimular seu desenvolvimento. Assim, não é mais o professor que manipula, usa, delibera e valida o ato educativo. Passa a ser dele a capacidade de contribuir para desencadear o processo de aprendizagem. Pensemos a respeito da mediação pedagógica através das tecnologias convencionais. Se entendemos mediação pedagógica muito mais com uma postura de professor ao lidar com os conteúdos e com os próprios alunos do que o uso da tecnologia especial, podemos admitir que a mediação pedagógica pode se dar também no uso de técnicas e estratégias convencionais. Estamos denominando convencionais as técnicas já existentes há muitos anos
e que a gente nem dá conta de que ela está presente na aprendizagem convencional. Podemos dividir essas técnicas em 4 grupos: técnicas de apresentação, técnicas de desenvolvimento, técnicas vivenciais e técnicas investigativas. Técnicas de apresentação. Nós inserimos nessa categoria aquelas utilizadas para iniciar um grupo, despertar o interesse, começar a formar. Tais técnicas são apresentação simples, cruzada, tempestade cerebral, complementação de frases, preparam alunos que irão trabalhar juntos durante algum tempo para um relacionamento mais caloroso, colaborativo e propício à aprendizagem. Estas podem também auxiliar os membros de um grupo a expressar expectativas ou problemas que possam estar afetando o desempenho de cada um. Por técnicas de desenvolvimento, nós devemos entender que são aquelas utilizadas para facilitar o desenvolvimento do aluno. Utiliza-se para isso simulação, jogos, dinâmicas de grupo, estudo de casos, filmes cinematográficos, documentários, a própria televisão. Essas estratégias, que apresentam situações que refletem modelos da realidade com os quais o aluno irá trabalhar, ajudam esse aluno a analisar as variáveis, pensar soluções e criar competência profissional. Ajudam também o aluno a perceber a importância do diálogo, do questionamento, de incluir outras questões quando da análise de um problema a ser tomado decisões. O cinema e a TV se constituem quase que num capítulo à parte, pois têm sido esquecidos pelos teóricos da pedagogia em seu caráter pedagogizante. Os estudos culturais vêm propondo a inclusão da disciplina de leitura crítica da imagem, como necessária nesse novo mundo, onde predomina a gramática imagética. A imagem em movimento, através de TV e do cinema, vem apresentando modelos de comportamento e reproduzindo ideologias sociais por trás da aparência inocente da categoria entretenimento. E é necessário que os educadores orientem seus alunos para aprender a ler criticamente as imagens produzidas nos seriados, nas telenovelas, nos anúncios e nos filmes. Para isso, é necessário incorporá-las ao trabalho e ao trabalho pedagógico de análise crítica. Técnicas vivenciais são aquelas que colocam o aluno direto com a realidade que se pretende estudar. Inclui aí os estágios, as excursões, as aulas práticas, as visitas às empresas ou visitas a institutos ou visitas a museus, enfim. Não se trata mais de simular uma situação, mas sim de colocá-lo direto em contato com as questões a serem abordadas. Nessa categoria, a própria realidade é a mediadora do processo de aprendizagem, pois ela dará significado às teorias e aos conceitos que precisará ser desenvolvido. O contato direto com a realidade ensina o aluno a importância do trabalho interdisciplinar. As técnicas investigativas são aquelas que utilizam pesquisa e desenvolvimento de projetos. São técnicas complexas, que exigem planejamento e orientação constante. São divididas em etapas, exigindo maior tempo em sua utilização. São excelentes promotoras de aprendizagem na medida em que se incentiva o aluno a buscar informações, checar veracidade de fontes, levantar hipóteses, selecionar e organizar os dados e, o mais importante, analisar os resultados. A pesquisa não só estimula a busca pelo saber, como o impõe a interdisciplinaridade e a interaprendizagem. Todas estas modalidades técnicas exigem um envolvimento maior do aluno na sua própria aprendizagem e desenvolvem autonomia em relação à figura e à autoridade do professor. A mediatização pedagógica através das novas tecnologias, nosso assunto mais pontual. Por novas tecnologias, estamos designando o computador, a internet, o CD-ROM, a hipermídia, os ambientes virtuais da educação, os chats, o correio eletrônico, a lista de discussão e todos os recursos digitais que dispomos nesse momento e outros que eu não falei agora. Apesar das tecnologias de informação e comunicação estarem cada vez mais presentes na vida de todos nós, tanto profissional quanto cotidiana mesmo, ainda mais nós que somos os grandes centros, elas ainda são desconhecidas por alguns e ainda é um recurso de difícil
acesso em algumas regiões do país. Isso nos foi relatado por Almeida em 2001. O uso da tecnologia de informação e comunicação na escola carrega em si mesmo as contradições de uma sociedade contemporânea. De um lado, os dados do IBGE de 2001 apontam 13,3% de analfabetos com idade de 15 ou mais anos, e uma média de 5 a 7 anos de estudo para pessoas de 10 ou mais anos de idade. Nesses índices, não se encontram incluídos os ditos analfabetos funcionais, pessoas que não completaram as 4 primeiras séries do ensino fundamental, termo utilizado ainda pelo IBGE. Estar inserido numa sociedade de informação não significa ter essa tecnologia disponível no mercado ou ter acesso à tecnologia no ambiente de trabalho ou educação. Estar inserido significa saber utilizar os recursos que essa tecnologia oferece para a busca e a seleção de informações, possibilitando a cada pessoa resolver problemas do cotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação do seu contexto. Busquemos agora analisar o uso das novas tecnologias numa perspectiva de mediação. Teleconferência. Caracteriza-se pela transmissão para vários pontos do país, ou mesmo fora do país, de uma comunicação oral, feita por um especialista. Essa ferramenta, utilizada nos modelos tradicionais da educação, poderá servir apenas para reforçar o modelo do ensino de transmissão. Contudo, se for realizada através de um planejamento que contemple pesquisa e leituras prévias sobre o tema, esta teleconferência poderá permitir que sejam lançadas questões no ar, promovendo debates, construindo uma relação interativa e dialógica entre o conferencista e o público. Chat ou bate-papo. Caracterizado como um espaço de conversação online, permite a reunião de um grande número de pessoas para a discussão de um tema. Em situação de aprendizagem, o chat pode funcionar como uma técnica de brainstorm, onde todos os participantes emitam suas ideias e conceitos sobre um tema, sem a preocupação com os erros e acertos. Como todos podem se manifestar, o uso dessa ferramenta exige um acompanhamento muito atento do professor para poder orientar os casos de dúvida que surgem e também orientar e sugerir atividades complementares. O chat isoladamente não é uma grande tecnologia de aprendizagem. Seu uso deve estar bem inserido no planejamento educacional presencial ou mesmo online, vinculado a tarefas ou outras sugestões de leituras num determinado site. Lista de discussões. Tem como objetivo gerar uma discussão que proporcione avanços nos conhecimentos, informações e nas experiências prévias do grupo. Esta técnica reúne online uma lista ou grupo de pessoas que estejam interessados ou que sejam especialistas numa temática. A lista pode ser organizada com um único grupo para discutir o assunto ou dividir o tema em vários tópicos, e os participantes em pequenos grupos vinculados aos tópicos temáticos. Esta técnica demanda um tempo maior para que traga resultados significativos e o professor deve estar atento para intervir como facilitador e não como solucionador de conflitos e discussões. Correio eletrônico. Identificado como endereço eletrônico, e-mail, criado a partir da vinculação a um provedor de internet, este recurso é importante, pois permite contatos e encontros entre professores e alunos. Através dele, o professor pode se comunicar com todos os seus alunos ou com algum em particular. Pode enviar ou receber material de pesquisa com relatórios parciais ou finais, monografias, artigos e também corrige trabalhos ou envia sugestões de textos ou sites a serem pesquisados. Como o próprio nome expressa, funciona como um correio imediato, onde os contatos acontecem em tempo real e as decisões tornam-se mais ágeis. Obviamente que a rapidez dos contatos dependerá da qualidade do serviço que o professor e o aluno dispuserem, ou seja, se possuírem conexão tipo banda larga, discada, ou se puderem acessar a qualquer momento ou só num determinado período do dia. Internet, ambiente virtual, dinâmico, atraente, motivador, atual, envolvente de fácil acesso. No cenário educacional brasileiro, é fácil identificarmos uma certa recusa e rejeição dos alunos em ler livros, frequentar e pesquisar bibliotecas.
Tal comportamento, considerado altamente prejudicial no processo educacional, pode ser minimizado e revertido com o uso da internet. Todas essas técnicas e recursos são facilitadoras no processo de autoaprendizagem ou de interaprendizagem, seja no modelo presencial ou no modelo à distância. O que determinará a capacidade construtivista e mediadora no processo educacional será a maneira como o recurso deverá ser usado. A seleção das tecnologias educacionais ou a incorporação delas na prática do ensino não é uma ação aleatória. As tecnologias educacionais precisam ser melhor conhecidas pelos professores para que, dotados de conhecimentos, atitudes, práticas e posturas compatíveis, possam assegurar a efetiva contribuição e incorporação delas em seus afazeres profissionais.